Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo Deus e o doente. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 41, vou ler do versículo 1 ao 3. Dizem assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. 15 de janeiro de 2025. Pai Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Apresento todos que me ouvem a família de cada uma dessas pessoas. Apresento minha família, minha vida, essa missão. Cura os doentes, abre porta para os que estão desempregados. Coloca paz, Senhor, serenidade nessas mentes, nas pessoas, nos lares. Abençoa os casamentos, os relacionamentos. Sobretudo, Senhor, dá força da graça a esse que está apostatando de sua fé. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, esse tema que eu dei hoje, falando sobre doente, é que eu estava imaginando durante o dia, ontem, e fiquei assim, querendo saber, de uma forma científica, o que leva as pessoas a ficarem doentes. Então eu descobri que os principais motivos que deixam as pessoas doentes são as infecções. É que existem muitos micro-organismos circulando em todos os lugares, inclusive quase invisíveis. Alguns deles podem entrar no organismo da pessoa, do ser humano, e causar doenças. Mas esta explicação científica e a explicação bíblica, a Bíblia diz, e todos vós conhecem, né? Eu vou dizer, diz que a doença é um dos resultados do pecado no homem. Assim como todos nós, a gente sabe disso, vamos morrer, todos corremos o risco de ficar doentes. Mas tem um detalhe. Por isso que eu dei o tema Deus e o doente. Veja, preste atenção. Mas Deus, eu quero te dizer que Ele não vai te abandonar na doença, seja qual for a doença. Em Jesus Cristo nós temos uma grande esperança, a vida eterna, ou lá naquele lugar que a gente vai habitar, pela graça de Deus, lá não vai haver mais doença. Então, dito isto, o salmista no Salmo 41, eu vou me ater apenas no versículo 3, entre outras coisas que o salmista diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que atende ao pobre, o Senhor vai livrar ele do mal. Mas no versículo 3, já que quero falar sobre doença, diz o seguinte: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Aqui é o justo. Aqui é aquele que atende ao pobre, aquele que gosta de ajudar quem está necessitado, tendo condições, é claro, né? Aquele que serve a Deus. Aí ele diz, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tem pessoas que a gente sabe, Deus, ele, segundo essa relação desse capítulo, desse versículo 3, se Deus sustenta no leito da enfermidade, Deus está acompanhando. E diz que o Senhor Deus renova na cama e na doença, renova essa pessoa. Timóteo, capítulo 5, a primeira carta de Paulo a ele, versículo 23, diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Primeiro é pouco, viu? Né? Encher a cara de vinho. E segundo, que não é esse vinho que a gente vê aqui hoje, tá bom? Era
um vinho medicinal. Aí ele fala, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui um exemplo de que servo de Deus pode ficar doente. E outra, parece que aqui, veja bem, era frequente, né? Era uma coisa que doía muito. Então, era como se fosse uma doença que acompanhava ele todos os dias. Mas o Senhor estava com ele. A recomendação de Paulo é esse tipo de remédio. Mateus 8, e versículo 16 diz assim, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, Jesus tem poder para curar qualquer pessoa que esteja doente, enfermo. Ei, vou terminar agora. Minha irmã, meu irmão, não importa se é um problema que já os médicos desenganaram, não importa se é um problema crônico, Jesus, ele pode curar tudo. Então saiba, Deus está com você doente. Ele está acompanhando seus passos, te consolando, e se Ele quiser, Ele pode te dar a vitória. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.